Aleluia. Ahá. Sabe, irmão Rega, ele diz: se o diabo não roubar a tua alegria, ele não vai roubar a tua fé. Amém. Duas pessoas creram, mas está tudo bem. Vou dizer de novo, amém? Se o diabo não roubar a tua alegria, ele não vai roubar a sua fé. Amém. Eu não sei como você enxerga o cristianismo, mas eu não enxergo como uma forma de Deus apenas resolver o seu problema. Não. Deus é tudo que você precisa. Amém. Aleluia. Daqui para o final a gente chega lá, amém? Glória a Deus. Abre comigo em Isaías 43. Como o pastor Rômulo falou, meu nome é Isaac. E eu gosto sempre de iniciar falando sobre isso, porque vai te abençoar de alguma forma. Amém? Então eu estou envolvido no Evangelho desde os 17 anos de idade. Estou há alguns dias de completar 40 anos, amém? Glória a Deus. Sou casado com a Luísa, minha esposa está aqui, é uma bênção. Meu filho, Gilson, 4 anos. E amado, quando eu encontrei essa palavra, em alguns anos atrás, eu estava dentro de um processo de uma bagunça muito grande. Bagunça na minha família, bagunça na minha cabeça. Eu era muito bagunçado. Mas eu encontrei o Evangelho, eu encontrei a palavra, e a palavra mudou minha história, mudou minha vida, amém? Amém? Por isso, hoje eu estou ensinando do Rema Brasil, e eu vou te dizer uma coisa, só pode ser o Senhor, milagre mesmo, amém? Mas eu me lembro que quando a gente se encontrou com essa palavra, Deus, Ele pôde alcançar a nossa vida, mas não só alcançar a nossa vida, porque o que Deus vai fazer em você não termina em você. Deus vai fazer em você e Deus vai fazer através de você. Amém? Aleluia. Então, se você não fez o Rema Brasil, que é um centro de treinamento bíblico, amém? O Rema não é uma opção religiosa, é uma questão de sobrevivência. 5 amém. Aleluia. Amém, amado? Porque o valor que você dá à palavra é o valor que você dá a Deus. Você nunca vai amar a Deus mais do que você ama a palavra dele. Isaac, eu não acredito que seja verdade. Eu vou te provar biblicamente. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra ela é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus, ele vai dizer em João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos... Amém? Então o valor que você dá a Deus é o mesmo valor que você dá à palavra dele. E deixa eu te dizer isso, 2 anos de rema na sua vida pode determinar os próximos 20 anos da sua vida. E eu sei do que eu estou te dizendo, porque quando eu me encontrei com essa palavra, irmão, havia muita coisa que estava fora do lugar, mas a palavra foi me colocando no lugar certo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: criou Deus os céus e a Bíblia vai dizer, a terra estava sem forma e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, o Espírito de Deus é o poder de Deus em operação, mas a Bíblia diz que havia trevas, havia um caos naquele lugar e nada acontecia. Mas a Bíblia vai dizer, e disse Deus. O que foi que Deus disse? Agora, por que Deus não disse, arruma a bagunça? Não, Deus disse, haja luz. Por quê? Você só consegue arrumar uma bagunça quando você enxerga ela. Por isso que um dos símbolos da palavra é a luz. Quando a palavra chega no teu coração, Deus vai te mostrando. Isso é muito importante. Você não está aqui se tornando uma pessoa religiosa. Não. Nós estamos te ensinando uma palavra que vai mudar a tua história de vida. E eu sei que funciona, irmãos. Amém? Então eu tenho pregado sobre isso. Você não é um diagnóstico. Você não é o seu passado, você não é uma coisa que não deu certo. Não, você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Amém? É interessante que quando o irmão Rega, ele se encontra com a Bíblia metodista da avó dele, e ele conta no seu livro que quando ele estava com aquele problema, era uma deformidade no coração e uma doença no sangue. Havia um diagnóstico de morte. A família do irmão Rega já estava se preparando, só esperando chegar o momento dele morrer. Você está aqui? Aquele ambiente era um ambiente de morte, mas ele se encontra com a Bíblia da avó dele, e ele conta no livro dele, que quando ele leu Marcos 11, amém, irmãos, algo dentro dele foi conectado, algo entrou dentro dele, porque, irmãos, a palavra ela é viva e ela é eficaz. A Bíblia diz que a palavra ela é poderosa
para salvar a nossa alma. A Bíblia não diz que a palavra vai salvar. A Bíblia diz que a palavra tem poder para salvar a nossa alma. Você está aqui? Mas quando ele se encontra com aquele versículo, na cabeça ou no coração do irmão Rega, ele estava sendo curado. Sim ou não? Mas no propósito de Deus, Deus sabia que irmão Rega, saindo daquela situação, ele ia marcar gerações posteriores. Eu vou dizer a você, eu não conheço o irmão Rega, irmãos, mas porque ele decidiu ser curado, porque ele decidiu pegar a palavra com verdade, de alguma forma aquilo influenciou minha vida. Aquilo me alcançou. Você está aqui? E aquilo que ele fez tem alcançado você. Por quê? Por causa da palavra da fé que está nesse lugar. E sabe de algo, irmãos? O valor que você dá a Deus é o valor que você dá à palavra dele. Deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho não é uma tentativa de Deus para te salvar. Não, o evangelho, irmãos, é a verdade de Deus que te liberta e vai fazer você produzir aquilo que Deus te chamou para produzir. Amém. Então uma das coisas que eu aprendi, irmãos, foi sobre o poder da alegria. Amém. Porque a alegria, irmãos, é a chave ou é o resultado da fé operando em você. Se tem fé aí, tem alegria. Eu vou dizer, não, se tem fé aí, tem alegria. Se tem fé aí, tem alegria. Então você não é um diagnóstico. Talvez o diagnóstico diga, isso, você é isso, tem isso, você tem aquilo. Agora, eu gosto daquilo que o irmão Rega disse. A fé, ela não nega o fato, sim ou não? Vou dizer de novo. A fé não nega o fato, sim ou não? Nós não somos tolos, nós não somos pessoas lesas, não, irmãos. O fato está dizendo, tem uma enfermidade. Mas a fé que não nega o fato, não se torna uma vítima do fato. Aleluia. Você está aqui? E sabe, irmãos, eu sei o que é algumas situações que a gente enfrenta na vida. Eu sei o que é pobreza no mais alto nível que você possa imaginar. Eu sei o que não é ter o café, nem expectativa no almoço, nem sonhar com a janta. Eu sei o que é isso, mas eu também sei o que é Deus mudar a sua história. Cenários, amados, não determinam o final da tua história. O cenário, a estação que você está vivendo, não determina o final da sua história. Porque se Deus estiver no barco, a tempestade vai cessar, irmãos. Aleluia. Você está aqui? Agora, antes de algumas situações por fora serem afetadas, você precisa mudar por dentro. Você está aqui ou não? Porque você não é um diagnóstico. Você não é um problema. Você não é um relacionamento que não deu certo. Você não é uma pressão. Você não é um desemprego. Você não é uma falta. Você não é uma depressão. Você não é uma ansiedade. Você não é o que o diabo disse que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais. Isaías 43, versículo 1, ele vai dizer o seguinte. Oh, aleluia. O Senhor é bom. Em todo o tempo e o tempo todo, amém? Mas agora diz o Senhor, quem disse? Diga comigo, Deus. Não foi Isaac, não, foi Deus. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, diga comigo, não temas. Presta bem atenção nisso, irmãos. Uma das grandes ferramentas, ou uma das ferramentas que o diabo tem mais usado, é o medo. Pessoas estão com medo do seu futuro. Pessoas estão com medo da economia. Pessoas estão com medo da falta. E Deus, ele sempre vai se manifestar dizendo, não temas. A fé, ela não nega o fato. Mas a fé não se torna vítima do fato. Deus se apresenta para esse povo que tem uma aliança com ele. E Deus diz, olha, não temas. Aleluia. E ele vai dizer, por que você não deve temer? Porque eu te remi. Ou eu te libertei. Presta bem atenção. Esse povo estava numa aliança com Deus, mas é uma aliança inferior à minha e à sua. Nós estamos em uma nova aliança baseada em melhores promessas. Amém ou não? O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que é que a Bíblia está dizendo? Você tinha uma dívida, mas Jesus decidiu pagar essa dívida por mim e por você. Amém? Aí ele diz: chamei-te pelo teu nome. Tu és, diga comigo, meu. Sabe, a Bíblia diz que Deus, o escritor, a Bíblia diz, irmãos, lá em Pedro, lá no livro de Pedro, diz: mas vós sois geração eleita. Ou é 1 Pedro ou é 2 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você tem um pai. Vamos avançar um pouquinho mais. Aleluia. Versículo 2. E esse é o ponto. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tendo o quê? Aliás, eu acredito que foi Jesus que disse isso. No mundo eu vou ter pressões, aflições, mas ele diz: tenha bom. Em outras palavras, ele está dizendo: responda à aflição. Vamos lá. Como eu respondo à aflição? Como eu respondo ao diabo? Fazendo o contrário do que ele quer que você faça. Aleluia. A promessa de Deus para esse povo é: quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Aleluia. Deus não está dizendo que vai te livrar das águas, mas Ele está dizendo: no meio do problema, no meio da situação, no meio da pressão, existe um Deus que tem que estar cuidando de você. Aleluia. Vamos lá. Aí ele diz: quando passar pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem te queimará, nem a chama arderá em ti. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Você não vai ter nem cheiro de fumaça. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa: tudo que Deus prometeu para mim e para você, Ele já fez. Ele já sabe como fazer. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, isso é bem interessante, porque havia um decreto real. Uma autoridade tinha decretado: todos devem se prostrar. Mas esses homens decidiram ficar de pé. Agora, a Bíblia vai dizer que o rei ficou enfurecido, esquentou a fornalha 7 vezes mais, amarrou eles e jogaram ele dentro daquelas fornalhas. Pega isso. Mas a Bíblia vai dizer que quando o rei olha, eles estão soltos, andando dentro da fornalha. E eu vou dizer isso pelo Espírito: toda pressão só tem um poder de queimar as amarras que está sobre minha vida e sobre sua vida. A única coisa que aquela fornalha fez foi queimar as cordas que prendiam ele. Aleluia. Vamos chegar lá. Aleluia. Deus sabe como fazer milagres. Eu vou dizer: não, Deus sabe como fazer milagres. Se Ele fez uma vez, Ele faz de novo. Então o nosso posicionamento é nos agarrar com a palavra com toda força, nos agarrar com o que Deus falou e não soltar de forma alguma. Porque, irmãos, às vezes nós estamos passando por algumas pressões e que elas são reais. Mas eu quero te dizer uma coisa: maior é o que habita em nós do que qualquer pressão que possa estar te pressionando. Aleluia. Versículo 18. Aleluia. Aleluia. E esse é o tema da nossa mensagem. Diga: algo novo está por vir. Isaías diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis o quê?
Uau! O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, 17, ele vai dizer assim: se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Só que Isaías está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas. Sabe, irmãos, eu não posso ficar preso no que passou. O que passou, eu não tenho poder de mudança. Mas eu preciso avançar para o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. A fé, ela tem esse ingrediente de expectativa em Deus fazendo algo novo. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu não escute, eu preciso ter essa expectativa. Deus está fazendo algo novo. Eu não sei se você tem percebido esse vírus do inferno que tem se propagado aí fora. Ah, não, nós estamos vivendo um ano de recessão, um ano de crise, um ano de falta, um ano de aperto. Ei, você vai viver aquilo que você fala. Amém. Amém. Aleluia. E nós precisamos ter cuidado para não sermos contaminados com esse vírus. Você entende que Deus, ele é bom em todo tempo? Amém. O salmista, ele vai dizer, e você sabe muito bem esse texto, ele vai dizer: o Senhor é o meu. Agora, qual o cenário que o salmista disse isso? Quando ele estava sendo perseguido, quando havia um decreto de morte, quando ninguém podia ajudar ele, porque senão seria preso, quando Saul, cheio de demônio, amado, estava perseguindo ele olhou para a situação dele, ele disse: o Senhor não foi, o Senhor é. Aleluia! O verbo está no presente contínuo. O Senhor é hoje. Ele, o Senhor é hoje, agora, o meu pastor. Aleluia! E ele diz: nada me faltará. Por que nada me falta? Porque eu tenho um pastor que cuida de mim. Amém. Aí ele diz: deitar-me faz em verdes. O que é que a ovelha come? Mas essa ovelha está deitada no pasto. Pega isso. Ovelha come pasto, mas ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Por quê? Porque ela está igual a eu e você quando a gente vai para a churrascaria no domingo. Tudo que a gente termina de comer, come feito um boi, dá aquelas 3 tapinhas e diz: tudo que eu quero é deitar numa rede. Deitar-me faz em verdes pastos. Pega isso. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu me lembro que eu estava ensinando uma matéria no Rema e um aluno chegou e disse: professor, como eu faço para ouvir Deus? E eu fiquei pensando sobre isso. Rapaz, eu pensando, querendo responder, eu digo: não sei não. Né? Sei não. Mas eu vou pesquisar e vou te responder futuramente. Hoje eu não sei te dizer não. Mas sabe, irmãos, algumas aulas depois eu disse: é simples. Você só precisa calar as demais vozes. Por quê? A Bíblia diz: no mundo há muitas vozes, todas elas têm um significado. Tuas contas falam contigo, os problemas, o IPVA fala com você. Alô? Mas Deus também fala com você. Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Pega isso, irmãos. Deus, você nunca vai ouvir Deus no barulho da sua alma. Sabe por que pessoas procuram muito, e eu não estou dizendo que não é Bíblia, aconselhamento? É porque a alma dela está tão barulhenta que ela quer ouvir Deus de toda forma. Da mesma forma que Saul procurou uma feiticeira para querer ter uma direção de Deus para a vida dele. Ei, a sabedoria, irmãos, ela está no meio de uma tempestade e ela fica quieta em paz, tranquila, tranquiliza a sua alma, para ter uma direção precisa para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Pega isso. A Bíblia vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele vai dizer: olha as aves dos céus e os lírios do campo. Sabe o que é ser espiritual muitas vezes? É ficar calado e olhar um passarinho lá fora. Alô? Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos olhar os passarinhos, às vezes nós precisamos olhar as plantas, porque a Bíblia diz: olha as aves do céu, os lírios do campo, não semeiam, nem o quê? Nem juntam, hein? O que é que a Bíblia está dizendo?
Eles nem semeiam, nem juntam em celeiro, mas Deus sustenta. Agora vamos lá. O sentido do texto é: você, pastor Rômulo, você semeia, você economiza, você administra, e você quer dizer para mim que eu não vou te sustentar? Aleluia. Você está aqui ou não? Vamos avançar um pouquinho mais. Aham. Aleluia. Quando passaram pelas águas, versículo 18: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Não permita que o teu passado, amado, determine quem você vai ser, ou como você vai responder diante de algumas situações. Como eu te falei, eu vim de uma bagunça muito grande em todas as estruturas. Mas sabe, quando eu encontrei essa palavra, irmãos, eu encontrei o propósito para a minha vida. Eu encontrei o sentido para a minha vida. Sabe, existem algumas coisas que eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar meu passado. Mas eu preciso, amado, me posicionar para não querer viver o meu passado, ou viver como eu era no passado, uma vez que eu estou em uma nova fase. O profeta, ele diz: não considereis as antigas. Aleluia. 19: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. E a pergunta de Deus é para esse povo: porventura não percebeis? É possível, irmãos, Deus está fazendo algo novo na nossa vida. É possível Deus está fazendo um milagre e a gente está sem perceber. Está desapercebido. Pai, parece que Deus não faz nada, parece que Deus não está ouvindo minha oração. E o profeta, ou Deus por meio do profeta, está dizendo: olha, Deus está fazendo algo novo. Mas vocês, porventura, vocês não estão percebendo. Eu não sei você, irmãos, mas desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não mudei de religião. Eu não saí do catolicismo para o cristianismo. Não, eu mudei de reino. O apóstolo Paulo diz: ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, a minha resposta, aquilo que Deus faz, determina se tem fé aí. Aleluia. Como você está encarando as situações que têm surgido? Com desespero ou com fé? Aleluia. Como eu sei se eu estou em fé ou estou em desespero? Pela tua reação. Se você permite, irmãos, que a ansiedade, que a opressão, que a depressão, que todos esses sintomas aí que está ligado, relacionado com a alma, possa ter força de domínio para você, é porque não tem fé. E o irmão Hegel é bem claro em dizer: quando fé entra pela porta da frente, o medo sai pela porta de trás. Tem algumas situações que você precisa olhar para ela e dar uma boa gargalhada. Ha. Mas eu vou rir de quê, Isaac? Eu vou rir do diabo. Eu vou rir do que o diabo está dizendo, porque o que Deus disse é a verdade. Vamos avançar. Aí ele diz: porventura não percebeis? Eis que porei, colocarei um caminho no deserto. Diga: um caminho no deserto. O que é que Deus está dizendo para esse povo? Tem um deserto, mas eu vou colocar um caminho aí. Por isso Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não é um caminho, não, ele é o caminho. Amém? Tudo que o diabo quer, irmãos, é roubar a tua alegria. Tudo que o diabo quer é roubar a tua intensidade. Tudo que o diabo quer é te convencer, irmãos, que não tem solução. Mas sabe de algo, irmãos? Eu nasci em uma família muito bagunçada. Havia muita bagunça. E eu me lembro que o cenário era mais ou menos esse: uma parede sem reboco, uma mesa escorada com um cabo de vassoura e uma cadeira torta. Você está aqui? Agora, em cima dessa mesa havia uma Bíblia e um livro do irmão Hegel. O cenário era caótico. Mas quando eu pegava a minha Bíblia, irmãos, eu entrava dentro daquele quarto, eu me agarrava com a minha Bíblia e eu começava a dizer: eu sou o que a Bíblia disse. Eu não sabia orar como eu sei hoje. Eu não sabia regras de oração, eu não sabia nada
entendido nada. Mas eu sabia uma coisa, que eu tinha aprendido na minha igreja: Deus ouve minha oração. E deixa eu te dizer isso: os cenários improváveis, ou cenários difíceis, amado, não pode roubar a fé que tem no teu coração. Você não é uma estação que você está vivendo, você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Vamos avançar um pouco mais. Aleluia. Lucas capítulo 5. Lucas 5. O Senhor é bom. Lucas 5. Versículo 36. Ele diz o seguinte: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e coloca ou põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. O novo é o que Deus fez e o que Deus tem feito por mim e por você. Agora, o velho é o que você e eu vivenciamos, os traumas que passamos, situações que vivenciamos. E presta bem atenção: uma das coisas que o diabo quer é nos tornar vítima. Você não é uma vítima. Amém. Amém, amor. Não, você não nasceu para ser vítima. Uma vez que você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura em Cristo. E a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião e sobre toda a obra do inimigo. Agora, ele diz, versículo 37: e ninguém coloca vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Eu preciso colocar a palavra dentro do meu coração. Amém. O apóstolo Paulo diz: a palavra tem que estar bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então o que você fala tem poder de domínio sobre você. Quanto tempo uma pressão pode perdurar na sua vida? Ah, pastor, não sei, quem sabe é Deus. Não, você está aqui. Quem determina o tempo de uma pressão na minha vida e na sua vida é o nível de conhecimento que eu tenho da palavra. Pega isso. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela havia 12 anos padecendo de uma enfermidade, mas ela ouviu falar de... Vamos lá. Quem fez o rema aqui? Levanta a mão. Que bênção. Glória a Deus. Então, na matéria Fundamentos da Fé, nós tratamos justamente sobre esses 3 pontos. A fé, ela vem como? Agora, como ela permanece? Pelo? Presta atenção. A fé, ela vem pelo ouvir. Uma vez que eu escuto, fé é gerada no meu coração. Tudo que eu escuto gera um tipo de fé. Ou a fé do tipo de Deus, ou uma fé natural, ou um assentimento mental. Você está aqui? Agora, a fé, ela vem pelo ouvir e ela permanece pelo meditar. E eu acredito que esse é o grande ponto. É a permanência da fé. A Bíblia diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8, vai dizer: medita nessas coisas, para que te vá bem. Aquilo que você medita tem força sobre você. Amém. A fé, ela vem pelo ouvir, permanece pelo meditar. Como essa fé se desenvolve? Praticando. Diga, pelo praticar? Agora, a Bíblia diz que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, o que foi gerado no coração dela? Diga, fé. Agora vamos montar o cenário. Havia 12 anos que ela estava com uma enfermidade. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Então ela tinha alguma coisa para gastar, porque só gasta quem tem, sim ou não?
Agora, a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. O que isso quer dizer? Aquela enfermidade, 12 anos depois, já tinha se agravado muitíssimo. Não era apenas, amém, não era aquela, ela não ia tratar com aquela enfermidade inicial. Ela já ia tratar com aquela enfermidade que criou uma estrutura nela. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela disse consigo mesma. Vamos lá. O que você crê? O que é fé de uma forma prática? Porque nós sabemos o que é fé de uma forma teórica. Mas o que é fé de uma forma prática? É aquilo que ganhou estrutura dentro de você ao ponto que você só consegue falar aquilo. Amém. A Bíblia diz que ela disse consigo. Amém. O que você fala com você tem poder sobre sua vida. O que ela disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei o quê? Pega isso. O que essa mulher está dizendo é que aquilo que não aconteceu em 12 anos, se eu tocar hoje, vai acontecer. Amém. Vamos lá. Até 12 anos, eu bati em todas as portas, eu fiz tudo que eu podia, eu gastei todos os meus recursos, não aconteceu, mas eu só preciso tocar nas suas vestes, porque hoje eu serei completamente curada. Vamos lá. Quanto tempo uma pressão, uma situação predomina ou tem influência sobre minha vida e sobre sua vida? O tempo do conhecimento. Porque quando a palavra chega, irmãos, pega isso. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Você olha para o problema e diz: ei, problema, tchau, tchau. Eu não estou mais aí. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ok. Atos capítulo 16. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam fazendo a vontade do Senhor. E por fazer a vontade do Senhor, eles foram presos. E por fazer a vontade do Senhor, eles apanharam em praça pública. Por fazer a vontade do Senhor, eles foram conduzidos até o cárcere interior, que era o pior lugar da prisão. Por servir ao Senhor, seus pés foram presos. Você está aqui? Agora, Paulo e Silas não estavam lá. Ah, meu Deus, servir a Deus é difícil demais. Oh, é pressão demais. Oh, meu Deus do céu, não tem ninguém para orar por mim. Oh, tudo que eu preciso é de uma oração. Não estavam lá. Assim. Vamos lá. Deus entende o teu choro. Deus entende a tua pressão. Deus entende a tua angústia. Mas Deus só responde à tua fé. Amém. Talvez você ouviu que a Vitória vai gemendo, vai chorando, geme chorando. Não. Deus não responde gemido. Porque senão nós íamos fazer o culto do gemido. Você gemia daí, o pastor Rômulo gemia daqui. Deus responde fé, irmãos. E fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos alcançaram a promessa. Você está aqui? Então vamos lá. Eu preciso amadurecer. E quando eu amadureço, é quando eu saio daquele lugar onde as emoções me prendem lá, e eu vou para o lugar da fé. É quando eu saio daquele lugar, irmãos, onde eu sou um coitadinho, onde eu sou uma vítima, e eu vou para o lugar da palavra, onde eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. Aleluia. Então aquela mulher disse consigo mesma. Em outras palavras, ela estava dizendo: ei, o teu milagre depende da tua atitude de fé. Tu só precisa tocar lá. Vamos lá. Lucas capítulo 5, versículo 1. Grupo de música pode vir. O Senhor é bom. Em todo tempo e o tempo todo. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Eu vou fechar com Lucas 5:1, ok? 5 a partir do 1. Mas antes disso, vamos no número 13. Desculpa, gente. Número 13. A nota que veio foi isso aqui. E vai dar certo. Amém?
Números capítulo 13. Livro de Números 13. Lu, pega aí um negócio aí na bolsa, por favor. Aham. Tem alguma diaconisa aqui que pode vir aqui rapidinho? Glória a Deus. Pode vir. Qualquer uma. Só para mim pedir um negócio à senhora. Diga ao vivo. Aleluia, aleluia. Deus é bom, amém? Você teve aula comigo, não foi? Prestou? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Números 13, versículo 23. Eu sei que você já conhece essa passagem. Diz... E ele, deixa eu passar o pano de fundo, bem interessante aqui. Esse texto vai falar sobre os 12 espias, ou os 12 homens enviados por Moisés. E é bem interessante porque não foram qualquer homens, foram líderes. Diga líderes. Líderes. Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é se Deus te chamou para esse lugar, é porque Deus quer te empoderar para você viver o que Ele tem para a sua vida. Eu não sei se você está entendendo. Esse será o melhor ano da sua vida. Deus falou comigo no dia 30 de dezembro. Como você vai receber 2026? E eu disse, da mesma forma que eu aprendi, pela fé. Obrigado, minha irmã. Deus é bom, amém? Tem a faca, tem o garfo. Mas cadê o bolo, minha irmã? Pega isso. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens. Diga comigo, 2 homens. É bem interessante porque isso foge da minha mente. Como é que 2 homens, como é que precisa 2 homens para carregar um cacho de uva? Se fosse uma jaca, você entendia, mas era um cacho de uva. Isso não é a história da Mônica. Não, isso é a palavra, é uma verdade. Você precisa olhar para isso aqui como uma verdade. Porque se Deus fez uma vez, Ele faz de novo. Deus não tem problema, irmãos, de nos suprir. Deus não tem problema de nos abundar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou crendo em um ano de Deus suprir. Eu estou crendo em um ano de Deus abundar. Ao cabo, aí a Bíblia diz que trouxeram 2 homens de uma vara, como também romãs e figos. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Em outras palavras, a missão deles terminaram. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Diga comigo, mostraram-lhe o fruto da terra. E que fruto era esse? As uvas, as romãs e os figos. Então, em outras palavras, eles foram até aquele lugar, eles trouxeram o fruto e disse, está aqui. De fato, o que Deus disse é verdade. Agora, pega isso. Muitas vezes nós estamos pegando uma parte do que Deus disse. Nós temos facilidade de crer numa parte, mas não na totalidade. E fé, irmãos, não existe essa oportunidade de você crer em Deus em uma só parte. Por exemplo, eu creio que Deus é meu pastor, mas eu não creio que Deus cura. Eu creio que Deus é quem me supre, mas eu não vou entregar meu dízimo nem minha oferta. Eu creio que Deus é bom, mas eu não acredito muito que Deus cura, não. Você está aqui? Não tem isso. Ou você crê em tudo, ou você não crê em nada.
teve um amém, teve um amém aqui no finalzinho da irmã. Uau, o Senhor é bom. Relataram Moisés e disseram, versículo 27: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente, mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grande e fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Presta bem atenção. Eles estavam com os frutos. Mostraram a Moisés e disseram: de fato, o que Deus disse é uma verdade. Olha o fruto aqui. Mas tem um problema. Tem gigante naquela terra. O que eu quero dizer com isso? Você pode decidir medir o seu gigante. Não, meu gigante tem 50 centímetros. Não, meu gigante tem 1 metro. Meu gigante fez com que eu fosse assim. Ou você pode decidir comer do fruto. Você pode ficar medindo o gigante. Oh, coitadinho de mim, me ajude, Senhor, eu estou precisando de um socorro. Ou você pode comer do fruto. Oh, o que o salmista diz: prepare-me uma mesa na presença do meu adversário. Ei, você pode medir o seu gigante, ou você pode comer do fruto. E a minha pergunta é simples: o que você tem levado na sua mão? Uma trena para medir o teu gigante, ou um carro para comer o fruto? Segura aí. Rapidamente vai para Lucas 5, versículo 1. Cadê o batério? Vai nessa. O batério está do lado errado. Aleluia. Aleluia. Vamos com a gente, vamos fluir com a gente. Eu queria que o grupo de música se conecta. Se você, os músicos orem em outras línguas. Tem algo para ser liberado para esse povo. Eles não vão sair daqui da mesma forma. Isso não é algo natural, é algo sobrenatural. Vamos fluir junto. Aham. Lucas 5:1. Pega isso. Segura, afasta só um pouquinho para cá. Obrigado, meu queridão. Versículo 1, olha o que está dizendo. Aconteceu que, apertando a multidão, para o que, irmãos? Não era para estar no TikTok. O valor que você dá a Deus é o valor que você dá à palavra. Vamos lá. Todas as vezes que o diabo te convence, que as circunstâncias te convencem, que você não precisa congregar, o diabo já venceu. Oh, aleluia. Essa multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, versículo 2. Vamos lá. Viu quantos barcos? Quantos? Viu 2 barcos na praia, junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam o que, irmãos? De fato, era redes aqui de pescar. Amém. Mas havia um sentido nessa rede, porque eles estavam lavando aquelas redes porque não tinham tido resultado. Eles tinham trabalhado a noite toda e não tinham pescado, como nós dizemos aqui no Nordeste, né? Nenhuma piaba. Aleluia. Talvez você olhe para a sua vida e você diz: eu já estou perseverando há não sei quanto tempo e parece que nada está acontecendo. Eu já estou fazendo isso, eu já estou fazendo aquilo, eu sirvo, eu sou ofertante, eu sou dizimista, parece que nada acontece. Versículo 3. Cadê a nossa diaconisa? Traz para mim um paninho. Isso, baixinho. Pega isso.
entrando em um dos barcos. Guarda isso no teu coração, haviam 2 barcos. A Bíblia diz, versículo 3: entrando em um barco, em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentado ensinava o que, irmão? Do barco as multidões. Diga comigo, ensinava. Como a fé vem? Vamos lá, como a fé vem? O que Jesus estava fazendo? Diga, ensinando. O que estava gerando? Diga comigo, fé. O próximo, versículo 4. Diga, a fé, ela vem pelo ouvir, ela permanece pelo meditar, e ela se desenvolve pelo praticar. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao quê? Em outras palavras, Jesus está dizendo: vai para um lugar mais profundo. Pega isso. Vai para um lugar mais profundo. Ok. O que nós estamos fazendo aqui? Te ensinando a pescar. Aqui existe uma unção para te ensinar. Mas se você quiser ter resultado, você precisa sair do raso e ir para o fundo. E eu vou dizer isso pelo Espírito. Tem muita gente que não está tendo resultado na sua vida porque estão no raso. Quando acabou de falar, disse: vai para o lugar mais fundo, fazer-te ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Agora pega isso. Os pescadores eram os mesmos, as redes eram a mesma, o barco era o mesmo. O que mudou? Diga comigo a palavra. Vou dizer de novo. O barco era o mesmo, os pescadores eram os mesmos, as redes eram a mesma, mas o que mudou? A palavra. Versículo 5. Cadê ele? Chega cá, pastor Romulo. Eu não sei nem se o senhor sabe pescar. Sobe aqui, por favor. Eu não sei se vai atrapalhar aqui a gravação. Vamos dizer que o senhor está pescando. Respondeu Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado toda noite, diga comigo, nada apanhamos. A fé não nega o fato, mas a fé não se torna vítima do fato. Pedro está dizendo: é um fato, eu trabalhei toda noite, o mar não dá para peixe, nada apanhamos. Mas ele diz: mas sob a tua palavra lançarei o que? As redes. Ok, vamos dizer que o senhor é pescador. Antes de Jesus estar lá, joga a rede. Não, se soltar ela vai embora. Tem que segurar, né? Puxa. O que é que tem aí? Nada. Nada. Joga de novo. O que é que sai aí? Nada. Talvez você possa olhar, joga 2025. Puxa. O que saiu? Nada. Qual a função de uma rede? Pegar o peixe. A função da rede é procurar o peixe. Você está aqui ou não? A rede entra lá, joga a rede. Enquanto você está puxando a rede, está procurando o peixe. Agora, quando ele puxava, não vinha nada. Versículo 6. Isto fazendo o quê? Voltando a jogar a rede. Joga a rede. Agora segura isso. Vamos dizer, a função da rede era procurar o peixe.
Ele jogou a rede toda a noite, nada encontrou. Diga comigo, sabe por que não encontrou? Diga, sabe por que não encontrou? Porque a rede estava procurando peixe. Mas quando Jesus disse, volte a lançar as suas redes, o peixe começou a procurar a rede. Joga a rede. Joga a rede sobre mim, sobre mim. Vamos dizer que eu sou o peixe. Cadê a rede? Cadê a rede? Ei, tem peixe procurando tua rede. Tem peixe procurando tua rede. Tem peixe procurando tua rede. 2026 será um ano onde peixe vai encontrar a tua rede. Talvez você olhe e diga, mas nada aconteceu até hoje. Mas tem peixe procurando a tua rede. Tem peixe procurando a tua rede. Tem peixe procurando a tua rede. Ahá. Oh, tem peixe. Cadê a rede? 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 Agora pega isso. Cadê o versículo? Uau! Obrigado, pastorzão. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, ao ponto de quase se romper as redes. Esse será um ano de rompimento na sua vida financeira. Não, eu estou falando como profeta. Esse será um ano de rompimento na sua vida financeira. Agora sabe o que é top? Versículo 7. Porque versículo 7 é espetacular. Ah, uau. Pega isso. Então fizeram sinais aos companheiros. Não havia WhatsApp para mandar uma mensagem dizer, tem peixe aqui, corre aqui. Não. Eles estavam lá dentro do rio, cheio de peixe. E eles estavam lá, ó. Sai do raso. Tem peixe pra mim. Tem peixe pra você. Diga comigo, eram 2 barcos. Segura isso. Um Jesus entrou e o outro ficou no raso, lavando as redes, frustrados, decepcionados, cansados. Mas o que foi para o fundo pescou peixe e disse, ei, nesse lugar aí vocês vão ficar depressivos. Nesse lugar aí vocês vão ficar pobres. Nesse lugar aí vocês vão ficar miseráveis. Sai daí, porque tem suprimento para mim e tem suprimento para você. Deixa eu te dizer isso. Mais e mais sobre sua vida. Mais e mais sobre seus negócios.